Vamos trazer um exemplo da publicação mais recente do Banco Mundial sobre as estimativas por paridade de poder de compra e de mensuração do tamanho das economias internacionalmente. Essa publicação é muito recente, agora, de 2020, acho que no mês de julho, agosto, saíram os resultados. Não é das estimativas mais recentes com o ano base de 2017. Essas pesquisas não são atualizadas anualmente, elas precisam de um certo tempo, porque há que se compilar os resultados internacionalmente de preços, medidas de estimativas de peso relativo, de padrões de consumo, e a partir dessas informações construir os parâmetros para estimar a paridade de poder de compra em dólares internacionais dos respectivos PIBs. Pois o Banco Mundial nos apresenta esse resultado, que é a base pelo qual ele passa a estimar as demais grandezas econômicas em sua base de dados que estão em paridade de poder de compra. Não somente o tamanho das economias em termos de PIB, mas outras grandezas também, o próprio cálculo da pobreza monetária, que se dá a partir de parâmetros de $1,90 de dólar em paridade de poder de compra. Antes nós tínhamos a preços que, salvo melhor juízo, eram de 2011. Provavelmente em breve essa métrica vai estar atualizada para os parâmetros de 2017. E isso, como em todas as estatísticas econômicas, há correções, há atualizações periódicas. Sempre com uma base técnica, com especialistas e com um olhar atento da comunidade acadêmica e dos usuários de estatística. Aqui nós podemos ver uma comparação entre as grandezas relativas às participações em termos de produto em paridade de poder de compra nessa estimativa de 2017, com a participação a taxas de mercado para o mesmo ano e a participação na população global. As estatísticas do Banco Mundial, os países são agregados por regiões, vocês têm que ir lá no site do Banco Mundial para verificar o que é considerado em cada região, que países são considerados em cada região, e também por extrato de renda. Nós temos renda alta, renda média alta, média baixa e renda baixa. E os parâmetros do que significa cada um desses níveis de renda são corrigidos periodicamente. Eu não os tenho aqui de cor, mas indo nas bases de dados do Banco Mundial, vocês têm esses parâmetros para classificação e agregação dos países. O que é importante observar aqui? Notem que, em termos de paridade de poder de compra, a participação relativa da renda dos países de alta renda cai, a valores de mercado é 64% e paridade de poder de compra 48,8%. E cresce significativamente os países de renda média alta e de renda média baixa, que respectivamente tinham 7,8% renda média baixa e 27,7% renda média alta, e passam a ter 15,9% e 34,4%. Então a principal conclusão é que quando eu começo, para manter aquela simplificação que eu fiz, quando eu vou medir o PIB da Índia considerando o valor médio do corte de cabelo internacionalmente por uma média ponderada e olhando o preço dos países ricos, eu vou ter um preço médio mais elevado do que pegar na moeda indiana em rupias e converter em dólares a preço de mercado. Então isso implica um tamanho do PIB da Índia muito maior em paridade de poder de compra, e isso vale para outros países, inclusive para o Brasil. Aqui nós vemos por região e por economia. Então, em destaque num primeiro momento, num verde, nós temos a Ásia e os principais países da Ásia. A China se destaca com 16,4% do PIB global medido em paridade de poder de compra, PIB de 19,6 trilhões de dólares, ao passo que os Estados Unidos aparecem com 19,5 trilhões de dólares na estimativa do Banco Mundial, abaixo já da China. Em outras estimativas para a paridade de poder de compra, como no caso do FMI, que é o dado que nós tínhamos apresentado no final do bloco anterior de aula, a China já há mais tempo detém um PIB em paridade de poder de compra maior do que os Estados Unidos e proporcionalmente, se eu não me engano, na estimativa do FMI,
o PIB da China estaria em cerca de 19% do PIB global em paridade de poder de compra. Por que há diferenças? Porque as métricas ao calcular esses preços médios internacionais acabam se alterando. A pesquisa do Banco Mundial talvez seja a mais ampla e detalhada para comparações, assim como a Penrose Table, né? Então, são métricas, digamos, um pouco distintas, mas que a figura geral não se altera. O tamanho relativo dos países acaba emergindo aí com alguma diferença, mas de forma distinta em paridade de poder de compra, com algumas economias emergentes em desenvolvimento com um peso maior do que quando nós olhamos grandezas pelos valores respectivos de mercado. E nós vemos outras regiões do mundo aí em destaque. Vocês podem olhar a publicação original e os detalhes metodológicos para quem quiser se aprofundar sobre isso. Aqui é uma estimativa do consumo global registrando a partir de uma métrica em paridade de poder de compra. Então, se nós formos olhar a participação do consumo nos Estados Unidos, no total do seu PIB, considerando um PIB em paridade de poder de compra, fazendo isso para o conjunto das economias e calculando a participação do consumo final, né, das famílias, o país que tem a maior representatividade em termos de consumo é os Estados Unidos, depois China, Índia, Japão, Alemanha, Federação Russa, e essas 6 economias representam praticamente metade do consumo global, né? Então, fica aí o registro do resultado dessa estimativa. Nós vamos ter alguma semelhança com outras estimativas. Nós trouxemos lá em outras aulas a distribuição do consumo global, só que em valores constantes, em dólares constantes, não em paridade de poder de compra. Aqui no primeiro gráfico, à esquerda, quando vocês estiverem olhando para a tela, nós temos o consumo governamental, em que a China aparece na frente dos Estados Unidos, e no segundo o investimento, a formação bruta de capital, em que a China realmente se destaca com mais de 1/4 do crescimento global, do consumo global de gastos com bens de investimento, não é exatamente consumo, é a formação bruta de capital fixo, é um tipo de consumo, mas de bens específicos, máquinas, equipamentos, a construção, aquilo que as empresas fazem. Pois bem, a China emerge como o país que mais investe no mundo, né? Esse aqui é o peso relativo dessa nova estimativa, e isso aparece em outras estatísticas, em outras métricas também, é uma característica do modelo chinês. Aqui nós olhamos o PIB per capita em 2011 e 2017, em paridade de poder de compra. Há países que têm um PIB per capita muito maior, mas aqui nós estamos fazendo, a métrica é feita controlada pelo tamanho da economia. Então, os Estados Unidos com uma grande população, uma grande economia, e tem um PIB per capita muito elevado também. Temos aí uma pirâmide, o Brasil está entre os países mais ou menos de renda média, mas com PIB per capita que é 1/4 mais ou menos do PIB per capita dos Estados Unidos em paridade de poder de compra. A China com uma coisa próxima ao Brasil, e seguimos aí dentro dessa hierarquia, na base da pirâmide, os países da África subsaariana, os países do sul da Ásia. Aqui nós vemos basicamente o exercício original do Bela Balassa, do Paul Samuelson, mostrando que países com renda per capita mais elevada têm níveis de preços mais elevados, né, pegando preços padronizados internacionais em dólares, né. Então nós vamos observar exatamente esse tipo de relação, mostrando que o poder de compra de $1 é maior nos países de menor renda per capita.